Make my body go. Make our bodies higher and higher and higher. Salve, salve, salve minha galerinha do 7º ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, professor de filosofia, para mais uma manhã com a graça de Deus, para contribuir no conhecimento, para contribuir no crescimento intelectual, moral, religioso e existencial de cada um de vocês. Meus filhos, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês e que hoje vocês possam ser auxiliados pela luz do Espírito Santo de Deus, que Ele possa habitar em vossos corações, que Ele possa habitar em vossas mentes, para que vocês possam ter um dia de muito conhecimento, de muita formação, e não só informação, mas formação e aprendizado. Tudo bem? Hoje, meus filhos, nós vamos fechar a nossa reflexão filosófica do nosso livro de filosofia, o nosso livro 3. Então, hoje é a nossa 7ª aula desse volume, não é isso? Discutimos muito sobre a nossa existência, discutimos muito sobre a nossa pessoa, discutimos muito sobre o nosso ser, interior e exterior. Falamos muito sobre a nossa essência. E hoje vamos trabalhar aí a partir da página 18, concluindo esse nosso material, vamos trabalhar sobre agora a sinceridade, tá? Então, na aula passada nós falamos sobre o conceito de pessoa, na aula anterior e a anterior falamos sobre, não é, a pessoa e as suas personalidades, não é, as suas máscaras, tá? O ser real e o ser irreal que muitas vezes nos permitimos, não é, a ser, tudo bem? Então, tratar de sinceridade. Meus filhos, você é sincero? Você é sincero com você mesmo? Você é sincero com os papais? Você é sincero com a sua responsabilidade? Você é sincero com o seu estudo? Tá? Então, vamos discutir essa personalidade. É fácil, meu filho, ser sincero? Será que não é mais fácil viver, não é, de aparência, de ilusão, tá? Manifestar outras atitudes irreais e não sérias? Ou é muito mais fácil ser verdadeiro, né? Sincero mesmo? Então vamos discutir essa temática de hoje. E para discutirmos, vamos fazer a leitura do nosso primeiro texto, ok? Sincero. Entre os possíveis significados para a expressão ser você mesmo, encontramos ser autêntico, isto é, agir e se expressar com sinceridade. Uma pessoa sincera é aquela que revela seus verdadeiros pensamentos, sentimentos, gosto e suas opiniões. Mas será que podemos ser sinceros com todos, em qualquer situação? Será que devemos dizer tudo o que pensamos e sentimos, sem considerar as consequências disso para nós mesmos e para os outros? Por outro lado, não precisamos avaliar também as consequências da mentira ou do disfarce daquilo que de fato somos? Essas questões pedem a nossa reflexão. Afinal, as pessoas geralmente defendem a importância da sinceridade, mas encontramos alguns obstáculos para colocar em prática, entre elas a timidez, o medo e a insegurança, a falta de liberdade, a violência, o preconceito e a pressão social. Além disso, há momentos em que a sinceridade pode parecer agressiva. Mesmo assim, você já imaginou como seria viver num mundo de mentiras agradáveis, sem nenhum contato com as verdades que nos incomodam? No mundo assim, poderíamos confiar uns nos outros e conhecer a nós mesmos? Seria possível? Pense nisso. Então, meus filhos, nós temos aí um texto interrogativo, né, que nos leva a pensar, tá? Então, ser sincero, meus filhos, não é tão fácil, não é? Então, a sinceridade, ela é uma virtude, não é? E uma virtude, você não nasce com ela.
Uma virtude você desenvolve, né? Uma virtude, ela tem progressões, né? Ela é progressiva. Então, será que tem certas situações que você deve ser sincero o tempo todo? Será que existe verdades que têm que ser ditas? Ou tem momentos que você tem que mentir? Tem momentos que você não tem que falar a verdade, só meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira, né, meus filhos? Não existe meia verdade, não é? Existe uma mentira, tá? Assim como não existe meia mentira, tá? Existe uma verdade, tá? Então, nesse aspecto, meus filhos, nós devemos, não é, procurar ser sincero de fato em todas as situações e momentos. Muitas vezes nós temos o medo, né? Ou muitas vezes a verdade, ela parece machucar, ela parece, não é, ser sofrida, não é, causar sofrimento. Contudo, meus filhos, vale muito mais a dor momentânea, passageira, de um dia, de uma semana, de um mês, da verdade, de que uma eterna ilusão de uma mentira, de uma fantasia, tá? Então, muitas vezes, você pode até machucar aquela pessoa, né? Aquela pessoa pode até sofrer, mas depois, não é? Ela vai ter a oportunidade de ser feliz, de conhecer, de contemplar a verdade. Então, outra coisa que nós temos que falar e pensar é que não é porque nós somos sinceros que nós temos que falar na lata, sem medir as palavras. Não. Há uma grande diferença entre você dizer fulano morreu e dizer ele foi, não é, para um lugar melhor do que estamos. Então, nós temos que medir a maneira de nos expressar, de falar a verdade, de ser sincero. Então pense na forma gentil de comunicar-se. Mas a sinceridade, ela não é somente difícil de ser vivida porque nós não nascemos com ela, porque ela é uma virtude, né, que tem que ser desenvolvida. Mas a sinceridade, ela é difícil também de ser vivida na prática, na totalidade, porque também nós sofremos, né, as influências, as influências sociais, as influências do contexto, do meio, as influências da nossa própria existência. Então, muitas vezes nós não somos sinceros porque nós somos tímidos, muitas vezes nós temos medos, não é isso? Insegurança, muitas vezes não é falta a liberdade, muitas vezes nós sofremos violências, não é? Física, psicológica, simbólica, não é? Verbal. Muitas vezes nós sofremos preconceitos também, tá? E a própria pressão social. Então, tudo isso vai nos impossibilitando de ser sincero. Mas a sinceridade, ela é fundamental para que possamos desenvolver a nossa personalidade, ou seja, a nossa pessoa. Então, a nossa personalidade apresenta a nossa pessoa, tá? Se nós somos verdadeiros, as pessoas acreditam em nós. Se nós somos verdadeiros com nós mesmos, nós somos propícios a ser verdadeiros com as outras pessoas. Se somos mentirosos, ninguém acredita em nós. E qual é o grande problema da mentira? Qual é o grande problema, não é, da insinceridade? É que no dia que você for sincero, no dia que você precisar da verdade, ninguém acredita em você. Então, esse é o grande problema da mentira, não é? Então, vamos fazer a leitura aí do nosso último texto, O Olhar de Filósofo, que traz o filósofo Rousseau. Filósofo esse que tratou com muita clareza, com a sua vida prática, nas suas obras autobiográficas, sobre a sinceridade. E esse filósofo vem nos mostrar que ser sincero com nós mesmos é muito mais fácil, não é, do que ser sincero com as outras pessoas. Então vamos fazer a leitura. Olhar de filósofo: ser sincero com os outros é sempre fácil? E não ser sincero consigo mesmo é algo possível? Essas perguntas interessaram a um filósofo
que nasceu na Suíça e viveu na França durante o século XVIII. Seu nome era Jean-Jacques Rousseau, e várias de suas obras foram escritas em forma de autobiografia, ou seja, textos em que o pensador apresentou sua própria interpretação dos fatos que viveu. Rousseau julgava que a vida em sociedade era marcada por uma excessiva preocupação com as aparências e que isso, muitas vezes, pressionava as pessoas a não serem sinceras uma com as outras. Além disso, acreditava que certas mentiras nasciam da intenção de prejudicar alguém. Por outro lado, ele afirmava que a timidez e a vergonha dos nossos erros também podem provocar mentiras. Rousseau exemplificou isso com relato de algumas que ele próprio utilizou em sua vida e que associava à ocorrência desses sentimentos. Todavia, ele julgava que, apesar de empregar tais mentiras, sempre foi sincero consigo mesmo. Acreditava ainda que ninguém o conhecia tão bem quanto ele mesmo, e que era impossível esconder de sua própria consciência quando seus atos foram bons e quando foram maus. Meus filhos, o Rousseau ele traz essa temática muito real da sua própria vida. Então, segundo o Rousseau, os nossos erros, tá? As nossas falhas, as nossas fraquezas, elas contribuem para que nós não venhamos a ser verdadeiramente sinceros. Ele viveu isso, ele fala sobre isso nas suas experiências próprias, né? Então, as nossas fraquezas, tá? Elas levam a mentirmos. E segundo Rousseau, grande parte das mentiras, elas são pensadas, elas são desenvolvidas, elas são criadas para prejudicar os outros. Contudo, Rousseau defende a hipótese de que ele foi sempre sincero consigo mesmo, apesar dele não ter sido sincero sempre com as outras pessoas. E aí ele diz, não é, que muitas vezes, não é, quando ele não foi sincero com as outras pessoas, o seu próprio juízo, né, a sua própria mente, o seu próprio pensamento, a sua consciência dizia, olha, isso não foi correto, isso não foi certo. Você não está sendo sincero consigo mesmo, você não está sendo sincero com os outros. Então, o Rousseau ele tem ciência, ele tem consciência, tá, dos seus erros, das suas falhas. Contudo, nem sempre nós temos consciência dos nossos erros, das nossas falhas, tá? Então, aqui o Rousseau novamente ele traz, não é, a temática de que a timidez e a vergonha dos nossos erros, eles tem uma apoderância, né, muito grande, ele tem uma força muito grande para nos levar a não viver a sinceridade, tá? Mas vocês aí fiquem atentos a esse pensador, que também ele vai trazer a força da questão da sociedade. Rousseau vai dizer que o contexto social, o meio social, ele impõe uma carga de pressão nas pessoas para que as pessoas venham a viver de aparência e não da essência de fato do que elas são, do que elas pensam, né, do que elas desejam, mas simplesmente vive de um modo como a sociedade quer que elas vivam, tá? Então, meus filhos, aqui nós fechamos nosso conteúdo e esperamos, não é, que a virtude da sinceridade seja desenvolvida, seja pensada e praticada por cada um de nós. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!